Olá, amigos. No programa de hoje vamos conversar um pouco sobre o roteiro que eu fiz no final de semana pelo Paraná, também sobre o escândalo de Brasília, mais um escândalo, infelizmente. É a impunidade estimulando a corrupção. Falo também sobre a prorrogação daquele decreto que atemorizava os agricultores, né, sobre a verbação da área de reserva legal. Enfim, uma semana tumultuada em Brasília. Olha, participei de um grande encontro da agricultura do Paraná em Curitiba, com mais de 3.000 pessoas, promoção da Federação da Agricultura do Paraná, da FETAEP e também do SEBRAE. Discussão dos principais problemas da agricultura. O produtor de trigo, por exemplo, plantou, colheu, não consegue vender e não tem onde guardar. Conversei com um agricultor ainda no aeroporto aqui de Brasília, que dizia: eu tive vontade de colocar 4 grandes carretas carregadas de trigo em frente ao Ministério da Agricultura. Não é possível continuar assim. A lei diz que tem preço mínimo, e tem preço mínimo. O governo fixa o preço mínimo, mas não compra. Houve um tempo em que o governo garantia o preço mínimo. É por isso que a propaganda dizia: plante que o governo garante. Hoje, o produtor planta, o governo não garante. Visitei a exposição de 2 vizinhos, ao lado do prefeito Zezinho Ramuschi, de prefeitos do sudoeste do Paraná e vários deputados. Um grande evento que revela toda a força da agropecuária do sudoeste do Paraná e também da indústria e do comércio. 48 anos de 2 vizinhos, comemoração com uma exposição muito competente. Olha, depois de muito tempo, voltei à Universidade Estadual de Londrina, onde me formei. Me formei na universidade, me tornei político, cheguei ao governo e tive a primazia de decretar a gratuidade do ensino nas universidades estaduais do Paraná. Assinei este ato no campus da universidade onde estudei. E agora, depois de muito tempo, fui convidado para proferir uma palestra, abrindo a 20ª semana de economia da universidade. Falei sobre os descaminhos da economia, alertando para uma realidade que pode ser dramática para o país. A dívida pública brasileira está crescendo assustadoramente, 1,6 trilhão, vai chegar já a quase 70% do produto interno bruto, e o próximo presidente terá que adotar medidas drásticas para desarmar esta bomba com efeito retardado. O governo está perdido na degradação fiscal, no populismo, no assistencialismo e a perda de competitividade. É preciso alertar. Nós não podemos ser brasileiros leitores de um livro só. É preciso ver esse outro lado da realidade. O governo vende muita ilusão, o discurso é ufanista, mas nós temos que colocar os pés no chão e sentir a realidade do momento que nós estamos vivendo. Olha, a Universidade Positivo de Curitiba, do reitor Oriovisto Guimarães, promoveu um mega evento de marketing, um fórum de marketing, trazendo o ex-prefeito de Nova York, aquele do Tolerância Zero, né, o Giuliani, e para encerrar, o presidente Fernando Henrique Cardoso, além de marqueteiros dos Estados Unidos, os maiores especialistas em marketing. Mais de 2.400 pessoas participaram deste evento. E a palestra que encerrou foi de Fernando Henrique Cardoso, que falou sobre liderança e mostrou as diferentes lideranças existentes no mundo, né? Modelos de lideranças. Ele citou como exemplo Churchill e citou Roosevelt dos Estados Unidos. E fez referência também a momentos vividos por ele no seu governo, especialmente aquele em que, ao final do mandato, com o mercado agitado, com receio do que poderia ocorrer com a eleição do presidente Lula, ele teve que se socorrer do Fundo Monetário Internacional, tomar um empréstimo
para tranquilizar. E, evidentemente, teve que contar com o apoio de todos os candidatos a presidente. Chamou os candidatos no Palácio do Planalto, eles assumiram o compromisso de apoio ao empréstimo, inclusive o Lula. E ele pediu, mas não basta assumir o compromisso comigo, tem que ir lá embaixo, na sala de imprensa, e declarar para todos os jornalistas. Feito isto, tomou o empréstimo do FMI e superou aquela fase de transição com certa turbulência, porque o mercado se agitava com o receio do que poderia ocorrer com a eleição do presidente Lula. Não há nenhuma dúvida que impunidade estimula a corrupção. O Mensalão foi um péssimo exemplo, porque o julgamento ainda não foi concluído e aqueles que se envolveram no Mensalão foram, inclusive, reeleitos. Muitos deles foram reeleitos, portanto, absolvidos pela população nas urnas. Isso passa a ideia da impunidade absoluta e certamente estimula a corrupção. Explode esse escândalo agora em Brasília, é outro Mensalão, e é um escândalo que vem de longe, vem desde o primeiro mandato do governador Roriz. É a continuidade de um esquema de pagamento de propinas que se consolidou ao longo do tempo aqui em Brasília. Vamos aguardar agora que desta feita o rigor se estabeleça, o julgamento aconteça de forma implacável e os responsáveis pela corrupção sejam realmente punidos. Prossegue aqui no Congresso Nacional o debate sobre produção e preservação ambiental. É a discussão para oferecer ao país um novo Código Florestal, que permita ao produtor trabalhar com maior segurança. Aquela ameaça do decreto que obrigava agora, em dezembro já, o produtor rural a verbar a reserva legal, essa ameaça está desaparecendo, o governo vai adiar para 2011 essa providência. É prudente que se faça desta forma. Primeiramente, vamos aprovar a legislação, definir o Código Florestal, para depois exigir dos produtores rurais do país as providências que devem ser adotadas. Olha, em todo lugar que eu chego me perguntam se eu sou candidato a governador do Paraná. As especulações da imprensa são diárias e é normal a dúvida. Por isso eu vou esclarecer. Desde o primeiro momento eu disse o seguinte, que seria candidato se houvesse preferência do eleitor. Em primeiro lugar, respeito à população. Os políticos deveriam transferir à população a responsabilidade de escolher os candidatos. Ficar discutindo, não, é vez dele, é vez do outro, não. É vez da população. A população é que tem que definir quem quer para governar o Estado. Nos Estados Unidos é assim. As primárias significam isso. A população é que escolhe o candidato do partido. Portanto, depois que as pesquisas de agosto me colocaram em primeiro lugar, coloquei meu nome à disposição do partido para ser candidato ao governo. E nós acertamos um compromisso aqui em Brasília, que o candidato do PSDB será escolhido através de pesquisa de opinião pública. Portanto, a resposta a esta questão é a seguinte: se no momento adequado a pesquisa me colocar em primeiro lugar, eu serei candidato ao governo. Eu espero que esse compromisso seja cumprido pelo partido, porque, evidentemente, o partido que não cumpre compromissos internos não terá também autoridade para dizer que vai cumprir compromissos com a população. Eu acredito no cumprimento desse compromisso. Portanto, se eu estiver em primeiro lugar, devo sim disputar o governo. Paraná em Brasília Interativo. Você pergunta, o senador Álvaro Dias responde. Envie sua pergunta para o e-mail alvarodias@senador.gov.br ou pelo blog www.blogalvarodias.com. Paraná em Brasília Interativo com o senador Álvaro Dias. Se manifeste, pergunte, participe. Eu terei o maior prazer em responder.